Oi, eu me chamo Jonas, sou graduando do curso de Licenciatura e Bacharelado em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre currículo e como os professores estão utilizando a gamificação como forma de aplicar atividades em tempos de pandemia. Currículo escolar podemos definir em algumas palavras, como por exemplo, o percurso a ser realizado. Esse percurso a ser realizado é para se alcançar o objetivo do ensino-aprendizagem na escola. Então podemos dizer que o currículo é tudo aquilo que pretendemos esperar da escola como resultado dela. Além disso, o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nos diz que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a serem complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Ou seja, todas as instituições de ensino, sejam privadas ou públicas, elas devem estar na Base Nacional Comum Curricular, devem estar obedecendo à BNCC, devem estar de acordo com ela. Em relação ao currículo, vou falar um pouco sobre o currículo que eu tenho na minha graduação. Na minha graduação, temos disciplinas como Geologia, Geografia Escolar, Climatologia, Cartografia, disciplinas voltadas exclusivamente para a educação, como Psicologia Educacional, Organização Escolar, Didática B, no qual recebemos um breve preparo, para quando chegarmos em sala de aula. Mas quando chegamos em sala de aula, podemos não estar pronto. E principalmente agora, em tempos de pandemia, tempos assim que temos que lidar com tecnologias no qual às vezes não estamos habituados, pois nem todos os professores ou estudantes têm familiaridade com as ferramentas digitais. Hoje estamos em outubro de 2020, mas se voltarmos alguns meses atrás, vamos voltar para as salas de aulas físicas, não as salas de aulas virtuais. No qual os professores em salas de aulas físicas eles tinham um leque bem grande de possibilidades para se aplicar ao ensino. E durante anos recebemos o estudo, o preparo para quando chegarmos em sala de aula aplicarmos o que aprendemos. Mas em tempos de pandemia, como podemos fazer isso? Além de poder aplicar o ensino, eles estavam naquele convívio com o aluno. O aluno poderia demonstrar se estava compreendendo ou não. E isso é um retorno muito significante para o professor. Já nas salas de aula virtuais, como chamamos de ensino à distância EAD ou ensino remoto, dificilmente podemos ter esse retorno dos estudantes. E acaba dificultando para o professor saber se o aluno está compreendendo, se está tendo dificuldade de acompanhar o assunto. E é aqui que eu entro com a gamificação. O blog Fórmula Gel, criado em 2010, quando começou a pandemia do Covid-19, coronavírus, agora em 2020, começou a produzir jogos gratuitos online, jogos voltados para a geografia. Além desses jogos, o blog tem quiz e jogos também de biologia e de história. O proprietário do blog, o professor Magno, professor de geografia, graduado e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, montou vários grupos pelo WhatsApp com educadores dessas três áreas, Biologia, História e Geografia, sempre compartilhando todos os jogos novos que são produzidos diariamente. E eu tô dentro desse grupo e acabo vendo um retorno bem grande dos participantes, no caso, os professores que compõem esses grupos. O professor Magno, ele manda o link das atividades dos jogos online nos grupos e os professores compartilham com seus alunos. E os alunos, segundo os professores, estão adorando e também facilita muito a vida do professor. O professor prepara o conteúdo, prepara toda a sua aula, suas indicações de leitura e como forma de ver se o estudante está absorvendo aquilo, está sendo construído o ensino junto com ele, eles encaminham o conteúdo para o professor Magno e o professor Magno pode estar produzindo esses jogos ou pedem sobre algum assunto específico, por exemplo, IDH. O professor Juarez nos diz que durante a pandemia, nesse percurso entre a escola com o espaço físico e as aulas EAD, acabamos perdendo alguma coisa no meio desse caminho.
algumas coisas que podem dificultar o trabalho do docente. Entretanto, também ganhamos outras, como por exemplo as ferramentas digitais, no caso aqui a gamificação. Para saber um pouco mais como que se deu esse processo de elaboração desses games online, esses games rápidos, esses quizzes que servem como atividades e ferramentas de ensino-aprendizagem, fui até o professor Magno, criador do blog e idealizador desses jogos do seu blog, para perguntar como que se deu esse processo. Além de como se deu esse processo, também perguntar a ele como que está sendo o feedback dos professores e também dos alunos, pois ele também dá aula para o ensino fundamental e aplica os seus jogos e todo o material do seu site com seus alunos. Boa tarde, meu nome é Magno, eu sou licenciado pela Universidade Federal. O Jonas falou da questão da gamificação do conteúdo de geografia. Quando começou essa ideia de fazer jogos, para colocar no blog? O blog eu já tinha desde 2010 para dar uma espécie de assessoria, auxiliar os colegas da área da educação geográfica. Porém, esse ano, devido à pandemia, com o objetivo de tornar-se mais claro para os alunos e ao mesmo tempo facilitar os trabalhos docentes, eu pensei em fazer jogos. Até então não tinha descoberto nenhuma plataforma. Quando descobri, eu comecei a pensar em vários tipos de jogos para vários motivos. Um deles é elucidar o conteúdo, o outro, atrair os alunos para a educação, porque os alunos começaram a se dispersar, não fazer mais atividades, E um terceiro para fazer com que a escola, o professor e o aluno tivessem maior interação. E deram resultados, porque realizei umas pequenas Olimpíadas a nível nacional e eu tive muito respaldo por parte dos professores, que os alunos gostaram, que teve uma audiência daqueles que estavam ausentes, fazendo com que o objetivo de criar os jogos deu resultado. Aquele passatempo tornou-se, na verdade, um trabalho muito bacana que trouxe bons frutos. Bem, como podemos ver, exemplos como o do professor Magno, com a criação de atividades, jogos online, quiz em seu blog, ajudam e certamente irão ajudar ainda muitos professores durante a pandemia e possivelmente também pós a pandemia, e que existem maneiras, mesmo diante de momentos tão difíceis como estes, de fazer a diferença, ou você conseguir buscar algo que te auxilie, que auxilie o professor no seu trabalho docente, com a aplicação de atividades necessárias e que resultam em ótimos resultados. O vídeo fica por aqui, foi basicamente isso, falar um pouco sobre currículo brevemente e trazer esse exemplo que o blog Fórmula vem trazendo para os profissionais da educação.